Boa tarde. Sempre é um prazer e uma honra, convite para estar no Brasil falando e conhecendo um pouco mais todos os êxitos, sucessos na política social e falar um pouco também dos desafios. I'm now going to save you the problem of understanding my Portuguese and switch into English. I come in this presentation having had the wonderful chance through my career of observing social protection and labor policy across política de proteção social em diferentes países e eu pude vê-la mais de perto no Brasil, então eu pude ver a comparação e entender onde o Brasil está em relação a outros países. Claro que primeiro eu gostaria de... Posso usar o controle? Sim, está funcionando. Bom, temos muito a celebrar aqui no Brasil. A ministra não falou muito sobre o Bolsa Família, porque todos nós conhecemos muito bem essa história. E todos os sucessos que nós tivemos. Nós temos esse livro grande, esse livro laranja, e onde nós podemos ver os grandes impactos que nós tivemos. E tiveram dois impactos que eu achei particularmente interessantes. Um deles é que a taxa de aleitamento materno aumentou bastante. Eu peguei essa taxa porque é um dos resultados menos discutidos. Eu também escolhi porque muitos poucos programas conseguiram medir esse indicador e eu acho que ele mostra como a combinação de renda e do conhecimento que nós ganhamos através do contato com os serviços de saúde funcionaram de uma forma fundamental para modificar um comportamento que realmente pode beneficiar as crianças. Eu acho que esse é um dos resultados muito importantes deste programa. E esses programas de transferência de renda condicionada têm uma dificuldade na hora de medirmos resultados. Eu gostei desse resultado do aleitamento materno. Também vemos ótimos resultados em relação às diferentes disparidades. Quando eu comecei a estudar políticas brasileiras há aproximadamente 30 anos, a gente nem pensava nisso. Então, nós tivemos resultados maravilhosos. Eu sou filha de um engenheiro australiano, então eu ouvi a minha vida inteira como nós tínhamos que fazer as coisas funcionarem. E é por isso que eu tenho tanta admiração pelo Brasil, pois eu vi que houve uma grande capacitação, gradualmente, com determinação. A última viagem de campo que eu tive, onde eu pude ver os resultados do Bolsa Família, eu realmente fiquei muito surpresa em relação a como as coisas mudaram nos últimos anos na América Latina. Antigamente, nós jamais teríamos visto um exército de pessoas com computadores, com metodologia, que estivessem realmente no campo para entregar resultados para as pessoas pobres. Então, eu quero também quero mencionar que todas essas políticas que nós temos mencionado que nós mencionamos anteriormente foram muito importantes. Bom, durante 2011, nós tivemos muitas experiências boas e o que foi muito bom, nós temos ajudado muitas pessoas, o que é muito importante. E nós temos muito a celebrar. Não vou parar aqui, nós não paramos aqui, nós fomos adiante. Não sabia que tinha pessoas indo para cima e para baixo aqui. E nós tivemos que passar para um próximo passo. E é muito fácil de dar às pessoas dinheiro. No entanto, é muito difícil de fazer com que elas ganhem seu próprio dinheiro. Até porque o governo, primeiramente, não teria essa responsabilidade. Mas nós temos que coordenar com muitos outros programas e muitas agências esses programas. O que é muito difícil às vezes. Principalmente porque nós estamos vivendo numa economia com muitas regras de economia, de crescimento, entre outros, o que pode ser uma limitação. Mais uma vez,
Isso é muito difícil e por isso que o Brasil tem tido muito a celebrar por causa dos sucessos que são exemplares para outras nações. E é por isso que nós temos tido outros programas que tiveram um exemplo do Brasil fazendo esses programas também nos seus países. Quando se trata do que nós devemos fazer, nós devemos ter essa visão geral do que é a política social, baseada em duas categorias. Primeiro, nas ferramentas e administrativas e arranjos institucionais robustos para fazer programas. Os programas devem funcionar bem e funcionar bem em conjunção. Se nós verificamos como que o Brasil está fazendo, nós verificamos que nos últimos anos... Desculpa, não está funcionando aqui. Nós tivemos um set de... uma gama de melhorias. E nós tivemos muitas melhorias. É importante ressaltar aqui por causa dos arranjos institucionais, porque nós trabalhamos com o governo local, o governo regional e com a capacidade governamental do nosso país. E nós não podemos dizer que esses programas não estão funcionando tão bem. Há alguns anos atrás, nós pensamos que os programas que nós estamos fazendo poderiam encontrar vários obstáculos. No entanto, isso nós vemos que é uma falácia, um falacismo. Nós tivemos muitos avanços nos programas que nos leva para uma conclusão, que é o título da apresentação. A próxima fronteira não é fazer mais programas, mas sim ir para tentar, no caso, fazer face aos novos obstáculos, o que nos leva à necessidade de novas ferramentas. Nós temos as necessidades e nós precisamos saber o que nós precisamos aprender. No entanto, nós temos um programa que não está totalmente perfeito. Nós temos trabalhado com instituições e com o governo para ter melhorias, mas, além disso, nós temos que trabalhar para ir para um novo nível, um nível mais ambicioso de dados administrativos e de administração de informação. Nós precisamos trabalhar para alcançar essa ferramenta e um novo sistema, o que não é tão fácil quanto parece num primeiro momento. Nós precisamos trabalhar com várias ferramentas e devemos ver como que essas ferramentas funcionam. Nós precisamos também verificar como que as políticas sociais são integradas com as políticas governamentais e como que elas funcionam juntas. É verdade que nós temos novas pressões. Os programas tiveram tanto sucesso que agora nós temos um novo sistema. Os padrões para esse novo sistema devem ser mais altos. Nós devemos trabalhar para reduzir a exclusão. Isso é muito importante. Nós devemos trabalhar com mais governos para alcançar esse objetivo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos fórmulas muito mais complexas quanto aos nossos programas. Talvez nós devemos complementar esse sistema, reduzindo a fraude e a exclusão. Nós sabemos de alguns países que nenhum programa é completamente... ou seja, tem todas as ferramentas para conter a fraude. No entanto, o que nós precisamos ter é uma fórmula melhor
para esse novo modelo para que nós possamos ter maiores mudanças no futuro. Nós precisamos pensar sobre isso e nós temos também que pensar sobre os novos pontos dos programas, as novas ferramentas desse programa, e não trabalhar só com um ponto ou outro. Nós temos que trabalhar com pontos para modificar completamente a renda, para que todas as famílias possam passar para um novo patamar onde eles necessitam de menos programas, porque eles já estão empoderados e já têm essa independência. E quando nós estamos pensando nesse sistema e nesse arcabouço, e nos pobres e nos vulneráveis, nós precisamos saber que todo esse arcabouço é muito importante para botar na mesa. Temos também que falar de monitoramento e avaliação. No Brasil, nós temos feito muito trabalho em relação a isso, mas até agora nós fizemos apenas em programas individuais, o que faz bastante sentido, porque essa é a melhor maneira de se começar, mas agora que estamos combinando os programas, nós temos que entender as diferentes sinergias, como nós podemos olhar os efeitos de longo prazo desses programas que já existem há um tempo. Nós precisamos de avaliações multidimensionais, pois apesar de termos um instrumento único de transferência de renda, nós podemos ter impactos diferentes em diferentes dimensões de pobreza, educação, saúde e também áreas de emprego e etc. E também temos outras coisas menos tangíveis. Por exemplo, falando de saúde, nós começamos a ver impactos em muitas delas, mas quase nenhum país tenta fazer essa medição. E nós sabemos que elas são importantes devido ao valor intrínseco que elas têm. É realmente muito melhor ter alguém que saiba avaliar isso, mas isso também é muito importante para que haja uma geração de renda maior das famílias. Então, isso é uma agenda que é importante de ser avançada. Também em relação às bases de dados administrativas, eu realmente gostaria de parabenizar o Brasil, pois vocês fizeram bastante avanços em vários diferentes aspectos. Vocês realmente avançaram bastante em relação à inclusão produtiva. Nós temos diferentes entrevistas que foram realizadas em diferentes famílias que nos permitiram a ver como esses programas de renda estão funcionando. Nós temos esforços recentes para tentar juntar diferentes bases de dados de diferentes áreas. E nós temos agora novas bases de dados também acontecendo, que estão sendo utilizadas para enfrentar esses desafios que não são fáceis. E eu acho que é neste ponto que vocês estão mostrando a liderança e é neste ponto que eu gostaria de parabenizá-los. Mas também existem alguns desafios quando falamos dos programas. Falando sobre a inclusão produtiva, nós temos muitos desafios a enfrentarmos. Se observarmos a experiência do mundo com programas de transferência de renda, a maioria dos programas que existem no mundo tiveram bastante sucesso. Alguns foram mais bem-sucedidos que outros, mas geralmente nós tivemos uma experiência muito positiva. Quando falamos de aspectos relacionados à geração de renda por famílias individuais, nós não temos tantos avanços assim. Então, as políticas de mercado de trabalho, como, por exemplo, capacitação, microcrédito, empreendedorismo e diferentes ações, geralmente nós não tivemos um avanço muito grande. Realmente é bastante variado. A maioria desses programas não mostram um impacto positivo e os que mostram têm um impacto muito pequeno. Então nós percebemos que não temos que ter apenas o programa, nós realmente temos que investir neles o máximo possível. E nós estamos tentando aprender mais. Eu peguei aqui uma ideia falando sobre uma estrutura de gestão melhor, e vocês têm realmente esse sistema que pode ser bem utilizado, e nós já vimos isso acontecendo em outros países do OCDE. Nós também já observamos que não temos apenas que usar a capacitação, nós temos que conseguir fazer uma ligação entre a pessoa que recebeu essa capacitação com outros tipos de
áreas e empresas para que eles realmente possam ter experiência e depois elas devem ser colocadas no mercado de trabalho. Então é uma série de coisas que devem acontecer. O Brasil tem programas em todas essas dimensões, mas vocês não necessariamente fazem uma ligação entre esses programas que trabalham com diferentes pessoas. Então vocês têm que realmente melhorar essas ligações. Já que você já tem isso na assistência social, vocês têm que fazer uma ligação entre programas de trabalho e programas de assistência social. Então, existem muitos aspectos a serem trabalhados. E tudo isso acontece em um contexto no contexto do mercado do trabalho. Nós sabemos que, no Brasil, esse mercado ele pode diminuir mais no futuro do que nós tivemos antigamente. E eu sei que existem muitos debates em relação ao salário mínimo, ao setor privado, aos diferentes setores do mercado de trabalho. Eu quero falar agora sobre uma noção diferente. Eu já falei sobre diferentes aspectos que nós temos aqui no Brasil, mas vou falar de alguns outros programas. Se nós olharmos as políticas sociais, nós sabemos que tem muitas coisas a serem feitas. Nós temos programas de proteção social, mas quando eu penso nesses diferentes aspectos, eu sempre tento observar o desenvolvimento das crianças mais jovens, que estão na primeira infância. Nós não temos que ter apenas as ciências sociais, nós temos também que olhar as ciências biológicas. E nós sabemos que, nesse aspecto, nós temos sempre que focar no desenvolvimento das crianças na primeira infância. Como a ministra disse, nós já conseguimos superar a subnutrição aqui no Brasil, basicamente, mas também temos que olhar outras áreas. Eu fiquei bastante surpresa ao olhar os fatos em diferentes estudos que me mostraram que, por exemplo, nós tínhamos subnutrição em Bangladesh ou em outros lugares, mas as pessoas sempre se baseavam na experiência do Brasil. Então, o Brasil sempre foi levado como um exemplo. Agora, vocês estão também focando no desenvolvimento na primeira infância, mas vocês também têm que focar no desafio da igualdade. Não é apenas focar em como lidar com as crianças, onde colocá-las, mas também o que fazer depois que vocês colocarem-nas em diferentes programas. O que é muito trabalhoso de vez em quando. E eu gostaria de dizer que essa é uma dimensão que nós estamos trabalhando e eu vejo que é um benefício trabalhar, né, nessa dimensão, mas é muito árduo. É um trabalho muito árduo. Eu gostaria de mencionar que os funcionários sociais trabalham com um pedaço do programa Bolsa Família e a Bolsa Família não é tão reconhecido no mundo inteiro. Eu acho que deveria ser, porque não só por causa dos beneficiados, mas porque as famílias podem ter muitos benefícios né, por causa desses programas. E eu gostaria de dizer que tudo que nós estamos aprendendo sobre comportamento econômico nos mostra que esses programas são importantes para disseminar, né, os aprendizados. Nós podemos falar muito mais sobre o mercado de trabalho e sobre também outros setores, mas eu gostaria de mencionar isso primeiro. Nós temos aqui 3 fatores que são muito importantes. Primeiro de tudo, desenvolvimento na primeira infância, aposentadoria. Nós sabemos que a pressão demográfica vai aumentar cada vez mais. Em 2000, nós tínhamos 5% da população né, que tinha mais de 45 anos, e esse número vai aumentar muito. Em 50 anos, o valor gasto pela aposentadoria vai aumentar muito em relação ao PIB. E nós temos que ter a noção de que nós estamos trabalhando com um sistema de pressão que nos pressiona. E é por isso que nós temos que manter o equilíbrio, o que é muito importante para pensar para o nosso futuro. Nós não temos muitas coisas diferentes. Nós estamos trabalhando nos próximos passos, mas esses passos são um pouco similares com os passos, se comparado com os passos que nós já tomamos.
No caso, eu já fui perguntado muitas vezes o que fazer sobre alguns programas do CCT, mas eu digo que nós temos muita coisa a fazer, todavia. Mesmo quando o programa tem está tendo sucesso. E agora, nós precisamos de um nível maior. Como que nós temos mais ideias inovadoras? Eu vejo que o Brasil tem feito e o que nos leva ao futuro desses programas. Os dois programas que nós estivemos mencionando têm os mesmos objetivos dos padrões de vida e do crescimento do padrão de vida. E eles são persistentes e também inovadores. E, finalmente, estamos tendo muitos resultados. Eu espero que esses programas vão ter melhores resultados, todavia, no futuro, para que nós possamos ter mais parceiros e para que nós possamos desenvolver mais políticas sociais. Muito obrigado.